Gente, atenção, vamos com as notícias policiais agora, 12h17, sacode para o Espírito Santo aí, por gentileza, o clima que ficou tenso lá na região do bairro Flechal 2, em Cariacica. Lamentavelmente, o bambu gemeu lá na região. 2 homens foram baleados e mortos durante um confronto com a polícia, tá? Xiii, meu amigo, você veja, né, que bandido troca tiros com a polícia no Rio de Janeiro, bandido troca tiro com a polícia aqui no Espírito Santo. Um Deus nos acuda, tá? O nosso Roger Nunes, ele que tem a notícia no fio do bigode, vai trazer as informações ao vivo pra gente, pra saber como é que tá o clima lá na região. Mais uma vez, né, Roger? Campo do Apolo, conhecido lá na região de Flechal, foi palco dessa correria da polícia, em solo e também com o helicóptero. Boa tarde. Mais uma vez, Camargão, a gente volta a falar da insegurança na região do Campo do Apolo, um local bastante conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Boa tarde, Camargão, boa tarde também a todos que nos acompanham. Camargão, o sol estava estatalando igual está esse aqui agora. Início de tarde dessa aí, terça-feira, o pessoal da Força Tática foi para a região de Flechal 2, porque bateram a fita para a polícia que numa região de mangue aí paralela ao chamado Campo do Apolo, traficantes estariam aí manuseando armas de fogo, preparando entorpecentes e fazendo a chamada traficância, que é vender esse material. A polícia então montou uma estratégia. O que os policiais fizeram? Foram para a região ali de Pedro Fontes, se organizaram ali, fizeram reuniões e se dividiram em patrulhas a pé. O pessoal se embrenhou no meio do mato, se dividiu e foi para tentar interceptar esses indivíduos, no qual a denúncia foi repassada aos militares. Acontece que o seguinte, Camargão, parte da equipe foi para a região do Campo do Apolo e a outra cercou para uma outra parte. Os militares contaram que assim que eles se aproximaram, já fitaram de longe 3 camaradas. Segundo a polícia, os 3 estavam armados com pistola, manuseando, preparando os entorpecentes e também estavam ali vendendo essas drogas. A polícia contou também que assim que os 3 perceberam a aproximação dos militares, já levantando, largando o aço para cima da polícia, que lógico, segundo eles, precisou revidar. Camargão, eu contei no boletim de ocorrência, só por parte da polícia militar, mais de 140 disparos, entre fuzil e pistola. Detalhe que, segundo a polícia, foi uma troca de tiros, ou seja, se os bandidos atiraram, então teve certamente muito mais que 140 tiros. Agora, você imagina você viver naquele entorno ali, você ouvir, e quem já ouviu um tiro de fuzil sabe, o barulho é alto, é assustador. Teve essa troca de tiros, a polícia correu atrás dos indivíduos, um camarada conseguiu fugir, deixou no meio do caminho algumas drogas e também carregador de pistola. Os outros 2 foram para a região de Mangue, a polícia foi atrás, só que para contar o restante da história, vou deixar no VT, na reportagem, bota no ar. O confronto aconteceu por volta de 1h da tarde. O sol estava a pino. Militares da Força Tática, já cientes da situação dos bairros Flechal 1 e 2, em decorrência de constantes tiroteios aí por conta da disputa por pontos de venda de drogas, foram para a região após receberem informações de que indivíduos estariam preparando drogas no chamado Campo do Apolo. A polícia montou uma estratégia tática e foi para a região, mas chegando ao local já foram recebidos a balas, segundo a polícia. Segundo a polícia militar, os militares vieram aqui para essa região de Pedro Fontes de forma estratégica. Vieram para esse local porque, segundo eles, os olheiros do tráfico ficam nessa região mais alta, olha só, para monitorar a chegada da polícia pelo bairro e conseguir avisar os criminosos antes mesmo de qualquer tipo de operação. A PM contou que aqui se dividiu, parte da equipe foi para um lado e parte foi para o outro. A primeira equipe foi para a região chamada Campo do Apolo e, segundo os militares, assim que se aproximaram do local, em uma região de mangue, já viram aí 3 indivíduos que, segundo a polícia, estavam armados, preparando entorpecentes, fazendo a chamada traficância. A PM contou que assim que os criminosos perceberam a chegada da Força Tática, já se levantaram e começaram a atirar, dando início a uma intensa troca de tiros. A polícia atirou de um lado e os criminosos atiraram do outro. No total, foram mais de 140 disparos.
3 desses indivíduos começaram a correr. Um deles conseguiu fugir, já os outros 2 foram para a região mais alagada do Mangue. Eles foram baleados e a polícia ainda socorreu eles para o hospital, só que eles não resistiram aos ferimentos. Segundo a PM, com esses 2, eles foram encontrados com pistolas calibre 9mm, além de entorpecentes que estavam preparando no local. Em dado momento, essa patrulha que veio pelo Mangue foi surpreendida com os indivíduos que dispararam diversas vezes contra os militares com a clara intenção de acertá-los, de ceifar a vida dos militares. Inclusive, foi percebido que os militares eles arremessaram algo parecido com uma granada, só que caiu no mangue, afundou e, graças a Deus, não veio ali a detonar, a explodir. Os militares, para impelir a justa agressão sofrida, né, revidaram a injusta agressão e dispararam contra esses indivíduos. Os 2 suspeitos que morreram em confronto com a polícia foram identificados como Ricardo Moreira Lopes, de 19 anos, e Arisson Borges de Barros, de 23. Ricardo, na hora do confronto, segundo a polícia, além de estar armado, também estava de posse de uma granada de fabricação possivelmente caseira. Indivíduos ligados ao tráfico de entorpecentes ali da região, inclusive um deles aí tem foto na rede social postando granada, arma de fogo. Flechal 2 até então, eles não levantavam bandeira de nenhuma facção. Até então era uma região assim, neutra em relação as facções ali. Só que atualmente o TCP tem tentado atuar. Interessante deixar isso bem claro e registrado, Espírito Santo não tem local de domínio de facção criminosas. As facções criminosas tentam atuar, mas a gente está sempre presente, constantemente, então eles têm áreas de atuação e não de domínio, jamais domínio. Na manhã desta terça-feira, boatos de que criminosos teriam imposto o chamado toque de recolher no local. A nossa equipe foi para a região e verificou que todos os comércios estão abertos e a movimentação de pedestres no local aparentemente é tranquila. A Polícia Militar também desmentiu essa informação. Pois é, Camargão, a gente conseguiu apurar aí que os corpos dos 2 suspeitos já foram liberados do Departamento Médico Legal e neste momento estão sendo velados lá mesmo na região de Flechal 2 em Cariacica. A gente espera que dê uma acalmada aí, que a população não precisa passar por isso, né, Camargão? Já sofre pra caramba com tanta coisa, sofreu com mais tiroteio, mais mortes, mais tudo, né? Tá difícil, né, meu irmão? Aquela parada, quem procura acha, né, bicho? Vagabundo vai meter bala pra cima da polícia, vai tomar chumbo. É igual lá no Rio de Janeiro que a gente tá acompanhando aí. 130 mortos. Vários corpos foram retirados da mata.